Graça e paz, queridos irmãos e irmãs aqui do canal Alto Clamor, sejam bem-vindos a mais um encontro especial com a Palavra de Deus aqui no canal. Lembre-se, se você ainda não é inscrito, inscreva-se no canal, ative as notificações para não perder nenhum dos nossos conteúdos, deixe seu like, deixe seu comentário e compartilhe nas redes sociais. Amém? Nós vamos meditar em Lucas, capítulo 1, verso 80. O tema da meditação de hoje é força espiritual e determinação de caráter para resistir ao inimigo. Portanto, pegue sua Bíblia e abra em Lucas, capítulo 1, verso 80. Aqui em Lucas, capítulo 1, verso 80, falando sobre João Batista, traz para a gente aqui uma palavra de ânimo, uma palavra de força e de orientação espiritual. Para tanto, quero convidar você a fechar os seus olhos e orar comigo nesse momento. Oremos. Pai querido e eterno Deus, nos abençoa agora com a Tua palavra. Fortaleça a nossa fé e nos guia nessa jornada do preparo para a volta de Jesus. Oramos em nome de Jesus, entregando ao Senhor as nossas vidas. Amém e amém. Está escrito, irmãos, e o menino crescia e se fortalecia no espírito, e estava nos desertos até o dia da sua aparição a Israel. Aqui fala sobre o processo de crescimento de João Batista. E é dito aqui que ele crescia, ele se fortalecia no espírito, ou seja, sua vida espiritual ganhava cada dia força, mais robustez, mais solidez na fé. Então, João Batista tinha uma vida desde sua infância de constante crescimento espiritual. Agora, estava nos desertos até o dia da sua aparição a Israel. Ou seja, até João Batista ser levado pelo Espírito Santo a Israel para pregar a mensagem que ele tinha que pregar, para preparar a vinda de Jesus, para preparar os corações para receber o Messias, até esse momento ele estava onde? No deserto. A isso, o comentário do Espírito de Profecia, no livro O Espírito de Profecia, na página Espírito de Profecia, volume 2, página 47. Olha o que diz a serva do Senhor. João não se sentia suficientemente forte para suportar a grande pressão da tentação que encontrava na sociedade. Temia que o seu caráter... Olha só, presta atenção nisso aqui. Olha o que João temia. Temia que o seu caráter fosse modulado de acordo com os costumes predominantes entre os judeus. Então, escolheu o deserto como sua escola. Então, por que foi que João crescia espiritualmente? Porque ele se retirou para o deserto. Ele escolheu ali para ser a escola onde aprender as coisas. E olha só o que diz mais o Espírito de Profecia. Onde sua mente, ali no deserto, onde sua mente poderia ser educada e disciplinada adequadamente pela natureza. O grande livro de Deus. No deserto, João podia mais facilmente negar-se a si mesmo, dominar seu apetite e vestir-se de acordo com a simplicidade natural. E não havia no deserto nada que desviasse sua mente da meditação e da oração. Até aqui o Espírito de Profecia comentando, Lucas capítulo 1, verso 80, diz aqui que nada no deserto haveria de atrapalhar a meditação e as horas de oração de João. Veja, ele ali buscou a disciplina adequada. João ali buscou ter facilidades no negar-se a si mesmo. Por quê? Porque ali ele estava longe das tentações corruptoras da sociedade.
Pense nisso, querido irmão e querida irmã. E diz mais, Satanás tinha acesso a João. Não significa que Satanás não ia lá tentar ele. Tinha como Satanás ir. Mesmo depois de João ter fechado todas as avenidas que estavam em seu poder fechar e pelas quais o inimigo poderia entrar. Então veja, todas as avenidas da alma que nós podemos fechar, nós devemos fechar. Olhos, ouvidos, boca, avenidas, lugares de acesso para o nosso corpo, para a nossa mente, nós devemos fechar. Agora veja, mas seus hábitos de vida eram tão puros e naturais que podiam discernir o tentador. João tinha um hábito de vida tão puro, tão santificado, que ele discernia quando o tentador estava ao seu derredor. E tinha força de espírito e determinação de caráter para resisti-lo. Força de espírito, força espiritual, porque era uma vida que estava sendo fortalecida espiritualmente desde a infância, e ele tinha força de caráter para resistir às investidas de Satanás. O livro da natureza estava aberto diante de João em seu fluxo inesgotável de instruções. Ele buscava o favor de Deus e o Espírito repousou sobre ele e acendeu em seu coração um ardoroso zelo por fazer a grande obra de chamar as pessoas ao arrependimento e a uma vida mais elevada e mais santa. Então, o que foi que brotou no coração de João Batista? O zelo ardoroso, a vontade forte de pregar o evangelho às pessoas, de pregar a mensagem presente às pessoas e de viver uma vida santa. Por fim, o Espírito de Profecia diz, por meio das privações e das dificuldades de sua vida isolada, João estava se preparando para dominar todas as suas faculdades físicas e mentais de tal maneira que pudesse permanecer entre o povo tão incontaminável, tão inamovível frente às circunstâncias, assim como as rochas e as montanhas do deserto que o rodeavam por 30 anos. Então veja, João Batista, ele buscou uma força espiritual, ele buscou vitória sobre o pecado, ele buscou domínio próprio em todas as coisas e Deus foi fortalecendo, foi abençoando, porque há aqui um detalhe, a graça de Deus sobre nossa vida não nos isenta de fazer a nossa parte. Nós devemos fazer a nossa parte para que o processo de salvação aconteça em nossa vida. Não que nós estamos nos salvando por nossas obras, não é isso. Nós somos salvos pela graça de Cristo. Mas a graça de Cristo em nossa vida não nos isenta de fazer a nossa parte, de fazer um esforço. E aqui João está fazendo um esforço. Ele escolheu se retirar para viver no deserto. Ali no deserto ele conseguiu colocar sobre si vestes simples, comer comida simples, ficar longe das más influências da sociedade. Satanás ali ia tentar ele, só que ele estava tão forte que ele discernia quando era coisa do inimigo e ele saía fora, ele não caía nas coisas do inimigo. João Batista, dessa maneira, teve a aprovação de Deus, o Espírito repousou sobre ele, o Espírito Santo. Ele começou a ser usado pelo Espírito Santo para pregar o Evangelho para Israel. Então ele saía do deserto para ir para Israel para pregar o Evangelho, saía do campo para ir para a cidade pregar o Evangelho, ok? Pregar o Evangelho, essa era a obra, pregar a mensagem presente de arrependimento, de mudança, de vitória sobre o pecado, de abandono do pecado, de preparação para a vinda do Senhor. Então esse era o processo que estava acontecendo na vida de João. E durante 30 anos foi assim. Então, mesmo que as circunstâncias fossem desfavoráveis a ele, em relação aos ataques de Satanás e toda a má influência corruptora da sociedade da época, que não é diferente de hoje, temos também os ataques de Satanás, você tem, eu tenho também, sofremos os ataques dele, as tentações dele, as investidas dele,
e ainda por cima estamos inseridos em uma sociedade cada dia pior, mas não é motivo para que eu e você não andemos em santidade. Nós precisamos andar em santidade, irmãos. É a palavra de Deus que diz, é Bíblia, Espírito e profecia. E se há algo em nós que está errado, busquemos em comunhão com Deus identificar essas coisas e começar a remover da nossa vida. Reavivamento e reforma, os dois caminham juntos. Reavivamento da fé, reforma da vida, transformação do caráter. Não deixemos nenhum prego do inimigo sequer na parede da nossa casa espiritual. Senão ele vem e pendura a foto dele. Entendeu? Então não deixe nada. Eu e você não devemos deixar nada. Vamos permitir que o Espírito Santo nos reforme em todas as nossas áreas. Em todas as áreas que constituem nossa vida. Para que a gente, assim como João Batista, sejamos revestidos com o refrigério do Espírito Santo. Que a chuva cerúlea venha sobre nós. Que nós possamos avançar, como João Batista fez, mesmo à custa da morte. Possamos avançar para pregar a verdade presente para esses dias, a tríplice mensagem angélica, para a volta de Jesus acontecer. Que Deus abençoe você, que Deus fortaleça a sua fé. Nos vejo no próximo encontro aqui no canal O Alto Clamor. E lembre-se que está escrito: a lei e ao testemunho, Bíblia, Espírito e profecia. Se não falarem de acordo com essas palavras, é porque não há luz neles. Até o próximo encontro aqui no canal. Jamais nos deixa em trevas, revela tudo aos seus profetas. Ele quer que compreendamos sua vontade.